porque eu ficava lá 30, 40 minutos conversando com um cliente. Mas um cliente meu, eu já vendia 300, 400 reais pra ele de bolo, e eu nem lembrava da venda, mas pra você ver como as pessoas vão se envolvendo, porque eu não dei só o meu bolo, eu dei até o meu tempo de estar ali ouvindo, conversando, e isso é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida. Da parte de empreender foi de estar no automático, de estar na correria e não ter parado naquele momento. Já tira de reflexão aí. Quais são os nãos que hoje você precisa para trazer o equilíbrio para sua vida, para aquilo que é importante de fato? Olá, minhas líderes! Tudo bem com vocês? Estou aqui, Keila Costa, franqueada Febracis de Porto Velho, para mais um podcast com uma convidada super especial, uma mulher com uma jornada linda. Vocês vão saber logo mais. Então fica aí ligadinha, já chama as amigas, já manda para alguém que você queira também que assista esse conteúdo. Nós vamos ficar muito felizes. E essa tarde eu estou aqui com ela, que vai estar se apresentando para vocês já já, que é a Juliana da Cantina do Bolo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Keila. É um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou lá da Cantina do Bolo, mais de 13 anos. Eu falo que eu não vendo só bolo. A gente vende tempo, vende carinho, vende memórias, Uau. né? E é uma jornada que a gente tá mais pela persistência do empreendedor, né? Persistindo ali todo dia do que pela facilidade. Uau! Não, só pela história, eu imagino que não é só bolo. Não, não é. Mas para começar falando dessa jornada incrível, que eu imagino deve ser uma história incrível, eu queria que você trouxesse, não só para mim, né, mas para quem está nos assistindo, como que foi que surgiu essa ideia da Cantina do Bolo? Eu acredito que, como a maioria das mulheres, a gente começa realmente a empreender, a ter o nosso negócio, a construir através da necessidade. E comigo também não foi diferente. Eu tinha acabado de me separar e eu não sabia. A gente fala, né? A gente não sabe fazer nada. E agora? Uau! Na verdade, a gente sempre sabe. A gente não sabe lidar com o cliente, com as pessoas do lado de fora, que a gente estava acostumado só dentro da nossa casa. Eu só vivia para mim, para os meus filhos e para o meu marido. Então, para mim, foi a dificuldade maior mesmo estar de frente com o cliente, como apresentar o meu produto, como fazer o meu produto para que ele possa realmente ser diferente na vida de tantas pessoas que também fazem bolo dentro de casa. Uau! Na verdade, e aí eu comecei a ver, foi mesmo na persistência de não desistir, de entrar no mercado e continuar. E é pandemia, é sociedade, são várias dificuldades, mas toda vez a gente recomeça de um jeito diferente. Com um novo aprendizado, Com um né? novo aprendizado. Uau, que interessante você falar isso, né? E eu acredito que tem muitas aqui que também estão nos ouvindo, que também surgiu o seu negócio, como ela disse, talvez de uma dor, de uma necessidade. E eu acho interessante você falar isso, porque realmente é uma boa maioria que faz isso, que ou é porque tem um sonho muito, muito forte, que deseja se desenvolver naquilo. Mas o que eu quero que vocês reflitam aqui hoje, né, através da história da Juliana e também da história da Cantina do Bolo, o quanto talvez você, mesmo na necessidade, não tenha procurado aprender, tirar aprendizados para que você possa evoluir na sua jornada. E aí eu quero que você fique ligadinho na próxima pergunta, porque eu queria que você trouxesse também, você me disse aqui que foi através dos desafios que você foi evoluindo, né, em se apresentar para o cliente, como fazer isso, como se colocar no mercado. E qual foi a maior virada de chave para você, que você viu que o seu negócio evoluiu? Que a gente vai amadurecendo e vendo que a gente precisa de ajuda. Como é Uau. que faz? Quem é que faz? Quem pode me ensinar a fazer? Eu realmente não sabia fazer bolo. Eu tive que aprender a fazer bolo. Uau, gente, vocês ouviram isso? Olha, eu acho que esse é o maior dos aprendizados aqui, talvez dessa tarde. Por que eu tô dizendo o maior aprendizado? Porque eu vejo também pela minha história. Eu só cresci quando eu soube pedir ajuda. É um ego, é a vaidade que nós tiramos, porque mesmo na necessidade,
creia você ou não, nós temos ego. E muitas das vezes é aquele, eu não quero depender de ninguém. Eu vou provar que eu dou a volta por cima. E tem muitos que se prendem a isso. E o que nós estamos aprendendo aqui é totalmente diferente. O que ela trouxe, que o sucesso dela veio do quê? Da evolução do pensamento em pedir ajuda. Como é que eu faço? Quem é que faz? E aí no teu negócio, talvez você possa se perguntar hoje, o que que eu estou fazendo? Quais são as minhas dificuldades e quem pode me ajudar nas minhas dificuldades? E é isso que eu acho incrível, Juliana, Sim, porque não é só o querer, né? Não é só a vontade de fazer. não. Tem um porquê por trás disso. Tem um porquê e de você reconhecer das suas dificuldades. Espera aí, eu já fiz e não deu certo. Vou fazer de novo igual? Não tem como. Aí você vai estudar, você vai procurar informações. Eu fui atrás do Sebrae. Olha aí. Eu tinha MEI, eu não tinha MEI, na verdade. Eu comecei nem com MEI eu tinha. Era só Juliana. Eu sou a Juliana. E aí foi todo esse processo de consultoria, gestão. Hoje eu descobri que eu sou humanas. Eu nasci para Uau. servir. Eu gosto de pessoas. E eu acredito, conversando com os outros empreendedores, a gente que é do operacional, que a gente gosta, o operacional de lidar também mais com as pessoas, a gente não gosta nem de ver o financeiro. Não. Porque a gente é humanas, então a gente precisa ter uma pessoa que nos ajude nessa parte, porque senão vai virar um Vai virar em emaranhado, desespero, um né? desespero. Eu já passei por isso Vai virar o também. E assim, não desespero. quer dizer que eu não vou passar de novo, mas foi em algum momento ali que eu não prestei atenção mais, que o que a gente está sempre falando no começo, a gente falou antes de começar, da correria, né, do dia a dia, a gente acaba atropelando alguns processos, e não é por falta mais de conhecimento, é falta mesmo da gente estar, às vezes, no automático, e aí não prestar atenção, não analisar e falar, puta merda, claro que a gente que empreende, a gente toma Uhum. decisões muito rápido e às vezes não dá para ter esse pensamento global de você conseguir enxergar tudo, né, de cima para baixo, ainda mais quando você está dentro do furacão. De fato. Exato. Hoje ainda, como eu até falei com você, né, que eu fiz algumas reuniões e eu trazendo para aqui para as meninas o quanto às vezes o medo, a insegurança nos travam de algumas coisas, né? E empreender é uma delas que muitas mulheres têm, às vezes, têm medo de empreender, têm medo de sair do ambiente seguro onde estão para empreender. Então, o medo, a gente tem que lidar com ele todos os dias, independente do estágio onde a gente está. Como você falou, nos altos e baixos, a gente se pega muito com medo de errar, né? Tomar Exatamente. decisão Mas errada. eu acredito que esse medo, ele vive constante na vida da gente, E não ele só é, para quem e ele faz empreende. parte, né? Ele faz Ele faz parte. parte. Ele só não pode te segurar. Ele não pode nos bloquear É. diante do medo e você não tomar algumas atitudes, né? Porque a gente tem que ter ação. A gente não É. adianta a gente falar, ah, eu vou ficar com medo, ah, e se. Não existe esse para nós. A gente tem que ir lá. Claro que a gente bloqueia, eu também me bloqueio. Vai Uhum. acontecer, ter momentos que eu vou entrar em Quando desespero. chega um novo, né? Quando Exatamente, chega um mas novo. aí é um momento que você tem ali uns 5 minutos, 10 minutos para você se recolher. Peraí, Uhum. deixa eu pensar. Mas é exatamente assim. Ah, E, eu amo isso, eu amo passar por esse sufoco, eu acho. Acho que tem gente que fala que você é masoquista, minhas mas, amigas. mas é algo que tá. Eu acho que quanto mais a gente vive, né? E você já tá aí a uma longa jornada, você tem já muitas experiências para contar também. E eu vejo assim que quanto mais a gente vive naquilo que a gente faz com prazer, com amor, mais entusiasmo a gente tem, mesmo tendo dificuldade. Por quê? E aí entra um quesito que para mim mudou toda a minha história, que é eu aprender a ter esse equilíbrio. O equilíbrio entre tal difícil ou entre tal tá fácil, primeiro eu me entender dentro do negócio, ao qual é o ponto de equilíbrio de como eu me sinto na hora da exaustão, porque tem os momentos que gera exaustão, na hora do momento onde está tudo bem, e no momento onde eu estou oscilando, onde eu tenho que tomar decisões que eu estou entre altos e baixos. Se eu me conhecer, quanto mais eu me conhecer, melhor vai ficar. Esse é o entendimento que eu tenho até aqui. Eu não sei o Sim. quanto, né, você já passou por isso e o quanto você soube lidar com isso. E até uma das coisas que eu gostaria que você compartilhasse. Por quê?
na vida do empreendedor em si, quanto mais nós se conhecemos, mais eu consigo entregar não só dentro do meu negócio, mas para os meus colaboradores e também para as pessoas que estão ao meu redor. Porque todo mundo que está ao meu redor também se conecta a mim. É meus filhos, é o marido, é a mãe, é o pai. Eu não sei quem é que convive mais, mas todo mundo recebe um pouquinho daquilo que eu tô comunicando. Com E se eu estiver certeza. comunicando desespero, gente, vai ser um desespero para todo mundo. E se eu estiver comunicando alegria, vai ser alegria para todo mundo. Mas e aí? Será que eu me conheço para ter o equilíbrio, né, nessa jornada? Porque eu sei que tem dias que vai estar maravilhoso, tem dias que vai estar desafiador. É, que nem você falou, né? Oscila muito. Como eu tô no período da menopausa, meus hormônios estão assim, igual a empresa. É outro desafio, né, amiga? É um outro desafio. Eu já tive 2 burnout, tô fazendo Uau! ainda tratamento, porque entra aquela parte que você falou, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, então a gente não percebe muitas vezes que a gente já passou da hora, a gente precisa descansar. A gente tem limite. E a gente quer fazer, quer fazer, quer fazer, e vai esquecendo do corpo. Aí o corpo vai fazer você parar. É Então aí entra verdade. uma parte de você se conhecer. Só que para a gente se conhecer também é mais difícil. Tem 3 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento. Quanto mais eu vejo, eu falo, meu Deus, eu tenho que aprender muita coisa ainda. É, mas é sobre isso. Eu tô há 7 anos nessa jornada e a cada dia eu me olho e falo, meu Deus, eu preciso me conhecer. Eu ainda não me conheço. Não, Porque cada medida em que nós mergulhamos mais longe dentro de nós, tentando se conhecer, se policiar, dizer não pra você, olhar pro teu limite, aonde eu tô errando, por que que eu tô me culpando, por que que eu tô me estressando. E aí vem muitos porquês. Muitos exatamente. porquês. E às vezes a Porque, gente se apega nesses porquês. exatamente. Eu já me pergunto muito por que não. Porque eu já consigo colocar alguns limites. Isso eu não permito, isso eu não quero passar. Então eu já bloqueio, mas sabe por quê? Hoje, para mim, o mais importante é a minha saúde mental. Porque Uau, senão eu não vou dar conta. Eu sou humana, eu preciso estar bem para poder atender as pessoas que dependem de mim dentro da empresa. de Eu fato. preciso estar boa para eu poder vender, para eu estar de frente com o meu cliente. Porque às vezes, quando eu estou no atendimento, não é uma venda que eu estou fazendo, não. Eu estou fazendo uma conexão que o pessoal já sai de lá, já contou toda a história. Meu amigo, Já tem a conexão já de já tem anos. conexão. E eu gosto disso. Eu lembro que quando eu ficava mais na cozinha, Você é comercial, né, amiga? sou comercial, eu amo. Quando eu ficava mais na cozinha, e às vezes eu ia atender, aí o pessoal ficava, Juliana, estão te chamando aqui atrás. Na verdade, era para eu ir para a cozinha. Porque eu ficava lá 30, 40 minutos conversando com o cliente. Mas o cliente meu, que eu atendia, eu já vendia 300, 400 reais para ele de bolo. Então, assim, e eu nem lembrava da venda, mas para você ver como as pessoas vão se envolvendo por aquilo que você deu para ela também. Porque Uhum. eu não dei só o meu bolo, eu dei até o meu tempo de estar ali É. ouvindo, conversando. Ah, eu amo isso. E como você, essa boa conexão, de fato, é porque você transborda o que você faz, né? E não é só sobre a venda. Não, não, Não mas é. Aí tem essa conexão é genuína. Por isso que é um dá, processo por também isso de que gera você muito. se reconhecer. Eu tive o ano passado, eu precisei trabalhar um pouco fora da lógica, eu estava naqueles momentos que a gente precisa Uhum. arrumar ter mais uma renda, e fui trabalhar em um lugar que eu ganhava bem, hein? Trabalhava meio período, ganhava 10, 12 mil. Aí eu comecei a ver que onde eu estava, com aquelas pessoas que eu estava, não era Uhum. aquele tipo de pessoa que eu queria ser. Uau. Não era aquele tipo de pessoa que eu queria conviver, não era aquele tipo de pessoa que eu queria dividir metade do meu dia. E eu falei, não, não quero. Nossa, mas não, não preciso. Preciso, mas eu não venho Eu mais. não negocio, né? Eu não negocio o meu bem-estar. Uhum. Eu não negocio eu estar num lugar onde possa me dar prazer de poder ser eu. Sim. E não, e você produz mais. Sim, eu estava me sentindo útil. Produz muito mais, mas o que eu quis dizer anteriormente é sobre isso, porque como você é a mulher da conexão, você não entrega só a venda. É isso que eu quis dizer. Você entrega a Sim, sua conexão, que é a paixão que você tem dentro. Então isso é genuíno seu. E é lógico, pode ser quem for vai se conectar.
E aí, isso que é prazeroso, né? Numa Eu acho que eu conversa. puxei pro Por isso meu pai, que por era isso que comerciante. você falou, eu passo 30 minutos e tá tudo bem, Eu nem sinto, né? porque eu mergulho naquilo que ele está contando para mim, a gente começa a conversar e a gente vai se conhecendo também e vendo que nós também temos os mesmos sentimentos diante de algumas situações da vida. Uhum, E aí eu passei ou ela passou e a gente começa a ter aquela troca de experiência. que Ganhei o legal. cliente para a vida toda. Mas e quando você falou sobre eu não negocio sobre a minha saúde mental, hoje pela manhã ainda eu ouvindo, eu acho que era de estilo podcast, e eu não me lembro agora o nome dela, que estava contando a história dela, e ela falou que hoje a paixão dela é levar isso para as pessoas, que as pessoas precisam ter consciência o quanto precisa de saúde mental, porque ela perdeu a irmã que era médica, trabalhava dentro do hospital. Ela falou, a minha irmã cuidava do corpo, era atleta, era bonita, era uma mulher bonita, mas o que ela menos cuidava, ela cuidava das pessoas, ela amava estar com as pessoas, ela trabalhava demais, mas o que ela menos cuidava era da saúde mental. E ela teve um ataque de pânico e morreu. Ela, ó, a Assim, saúde jovem, né? E a saúde mental é uma coisa muito silenciosa. Quando eu descobri o meu primeiro burnout, foi porque eu estava na cozinha ali, passando com o pessoal, e aí, tá tudo bem? De repente, minha visão sumiu. E eu me apoiei, já viram e colocaram um banco para eu me sentar. E depois eu comecei a ficar com falta de ar e eu falei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu fui pro hospital, chegou lá, era excesso, né? excesso. Excesso. E é difícil você, para É, nós que empreendemos, para nós que não paramos, que nós gostamos de estar no movimento, porque a gente gosta disso também. gosta. E aí, ó, você precisa de 15 a 20 dias de licença. Primeiro, eu não posso parar, porque a gente que empreende não pode parar. A É. gente não pode ficar doente. E então eu falei, não, mas como assim? A gente tem que cuidar para não ficar doente. Então assim, e aí depois, aí hoje eu já sei que eu sou uma pessoa que eu sou muito propícia. Por quê? Porque quando eu me vejo, eu já tô no movimento tudo de novo. Aí eu pego e já piso no freio lá embaixo para calma, Juliana, menos, menos. É, Coisas que eu não abro mão mais. Meu descanso meio-dia. Tchau, tô indo para casa. isso aí. Me renova e eu venho mais disposta para Produz poder muito mais. muito mais, gente. A gente tem que cuidar, todo mundo deveria cuidar da saúde mental. É isso, gente. Eu não sei vocês, que vocês estão tirando de análise aí de tudo dessa conversa. Mas o que eu posso dizer para vocês, e mediante tudo que a gente tem observado no que está acontecendo no mundo, uma coisa que paralisa muito a sociedade é o cuidado e o excesso para que as pessoas não fiquem tristes, mas ao mesmo tempo estão adoecendo em si e às vezes a família em si, os pais com cuidado exagerado com os filhos, aí os filhos criam uma bolha ao redor porque não podem ser, não pode ficar triste, porque não pode se sentir magoado, porque isso, porque aquilo. E aí o que acontece? Porque a gente tenta proteger os filhos, e aí o que acontece? Tudo fica muito sensível até a saúde mental. Por quê? Porque ele não sabe o que é um não, ele não sabe o que é ter um desafio, ele não sabe, e assim, a gente já passou por desafios, e a gente não quer que os filhos passem. Eu não estou generalizando, mas eu estou falando que são coisas que acontecem. E aqui nós estamos falando de um reflexo de trabalho, mas pode ser que aconteça até dentro de casa. Quantas mães têm burnout dentro de casa, só cuidando dos filhos? Por quê? Porque é o excesso do cuidado, se preocupa com isso, faz muitas coisas e às vezes com o dia a dia acha que é só ficar em casa. Né? Para os olhos das Exatamente. pessoas está só em casa. Mas é como o que você trouxe. É um pouquinho todo dia. É um estresse daqui, uma coisinha que deixou chateado ali, e aquilo vai acumulando. E chega um ponto que aí dá um surto. A pessoa passa mal E não entende e por não sabe nem quê. por quê, Exatamente, não né? entende por quê. Então é um cuidado que nós temos que ter realmente E, desse perigo. e o burnout, ele dá também naquelas pessoas que fazem, aliás, dá nas pessoas que realmente fazem o que gostam. Ah, eu gosto de cuidar de casa. Demais. Todo o excesso faz mal.
E esse É. aqui, gente, isso aqui é uma máquina, ou não é uma máquina. Essa É. máquina precisa descansar, essa máquina precisa de cuidado, essa máquina precisa dormir, essa máquina Ai, precisa é. relaxar. Então, assim, a gente tem que saber que, calma aí, quer cuidar de todo mundo, que nem eu sou humanas? Primeiro eu. Como é que vai cuidar dos outros, né? A gente tem que ser egoísta também em relação a isso. Ainda mais você tendo a consciência que eu tô dando o meu 100%. Então eu posso parar, eu preciso parar. Agora eu querer dar mais que 100%, a máquina não vai funcionar. É que nem você andar com um carro que está acabando a gasolina, ou com um pneu furado que vai rasgar. Apesar que Uhum. nós que empreende, a gente tem que consertar o pneu do carro com o carro andando. É. É por isso que a gente tem que ter as paradas obrigatórias, Exatamente. As as manutenções. manutenções, e para que o carro chegue no destino final. Exatamente. E é bonito quando eu vejo assim uma pessoa que tem o seu negócio, que é disciplinado, que corre atrás de tudo que tem que correr, mas tem os seus limites. Eu sempre comento que eu tenho os meus filhos são pequenos, e tem coisas que eu não abro mão. Tem muitas coisas aqui na Febracista, porque a Febracista roda, né, um fluxo muito intenso. Então, assim, tem muitos eventos aqui que eu gostaria de estar, mas eu não estou. Por quê? Porque eu não abro mão de certas coisas, como você falou. Eu vou para casa, eu vou cuidar dos meus filhos, tenho horário para cuidar deles, eu tenho horário de participar da vida deles. Então, as coisas estão acontecendo, nem tudo eu participo. Porque eu sei os momentos que eu posso estar, os momentos que eu não posso estar, porque tem que ser saudável Sim. para E minha sabe, vida. Keila, E que nós se posicionarmos para cada local que a gente vive, para cada ambiente que a gente, cada papel, na verdade, que a gente exerce, porque você tem o papel de mãe, você tem o papel de empresária, você tem o papel de amiga. A gente exercer cada papel é uma responsabilidade nossa. E é uma cobrança nossa também. A gente quer ser amiga, a gente quer dar atenção para nossos amigos, a gente quer dar atenção para os filhos, para a empresa, para funcionário, porque os funcionários, eles passam a maior parte também da vida deles com a gente. E Verdade. aí, como é que você não vai dar atenção para uma pessoa que está ali te ajudando? É. Tá recebendo, tá, mas ele tá me ajudando, Uhum. A né? gente precisa cuidar, né? A gente Nós precisa. somos líderes que inspiram, mas a gente precisa amar também e cuidar. Exatamente. Eu lamento de não ter tido esse cuidado comigo lá atrás. Porque hoje meus filhos, você falou que os seus são pequenos, né, Uhum. Keila? O meu filho menor tem 23 anos, cara. Uau, sério? Sério. E o Que mais mamãe velho, mais jovem, gente. e o mais velho faz 26 meses que vem. E como eu abri o meu negócio, meus filhos eram pequenos, processo de separação, eu queria trabalhar muito, eu queria fazer, eu queria vender, eu queria poder dar para eles as coisas, então eu deixei de olhar para eles. Uau. Eu deixei de dar atenção para eles, eu deixei de dar carinho para eles, eu deixei de dar amor para eles, e eu me arrependo muito, porque vem nas minhas lembranças que a minha filha já. Da minha filha falar, mãe, me dá um abraço, espera aí. E Uau. hoje ela tá morando longe, às vezes eu fico anos sem ver ela e eu quero um abraço e eu não tenho esse abraço. Então, assim, eu gostaria muito, muito, muito de poder voltar atrás só para falar, para ver que eles eram importantes, né? Naquele momento eu usei outro tipo de linguagem de amor, querendo poder dar para eles, não deixar faltar nada. Mas eu acho que o principal da minha presença, do meu carinho, do meu amor, eu não pude estar. Eu voltaria só por isso. O resto eu não voltaria, porque fez eu aprender muita coisa. Mas saber que o principal, que era eles, eu não consegui olhar naquele momento. Por falta de maturidade, por falta de realmente de saber lidar, de gerir, administrar um negócio, uma família. Eu nunca tinha trabalhado. E eu imagino, porque naquele momento, o teu entendimento era o melhor que você poderia oferecê-lo, né? Exato. Era a tua entrega total para que não faltasse nada para eles, né? E é super compreensível, porque é o momento que você está passando. E como você disse, se hoje, com certeza, o teu entendimento é outro, porque você vivenciou muitas coisas, e a experiência que você está vivendo hoje já são os frutos dessa decisão, né? Então, hoje Exatamente. você compreende isso com mais clareza. Mas quantas pessoas não passaram por isso, né? Sim, mas Pelo mesmo, eu né? O gostaria, sim, mesmo. que as pessoas que estão agora empreendendo não perdessem essa essência. Calma aí. É,
É como eu Deixa eu, disse aqui, deixa saber eu, dizer o não para as coisas que são exatamente, importantes, né? saber dizer não para que não é, né? Importante. Hum, Porque entre a empresa e os teus filhos, seu filho, cara, calma aí, espera aí, a empresa não vai parar por causa de um abraço. Não. Ninguém abraça 2, 3, 4 minutos. É Não, um só um abraço aqui, minuto já é maravilhoso já. Se enche exatamente. de. Então, assim, eu não posso voltar a ver aquelas mãozinhas pequenininhas, mamãe, mamãe. E isso é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida. Uau. Da parte de empreender foi de estar no automático, de estar na correria e não ter parado naquele momento. Uhum. Quando eles pediram, mãe, mãe, dá um abraço. Eles pediram um abraço, isso me dói muito quando eu lembro. Uau. E hoje, pensa, um rapaz de 26 anos, dou um abraço. Ai, mãe, já chega. E era É alguém que diferente. você. Pois é. É E aí pode diferente. ser um reflexo também daquilo, né? E Com hoje a minha certeza. linguagem de amor com eles qual é? Para compensar. Mãe, eu quero isso. Aí a mãe vai lá e dá. Olha só. Presentear. Como eu também fazia antigamente. Mas ainda para compensar hoje, como eu tenho a consciência, eu ainda continuo usando essa minha linguagem porque eles estão longe, não Uhum. posso dar meu tempo, não posso, porque um mora em um estado, outro mora em outro, eu moro aqui, então não dá. Uau. Gente, quanto aprendizado, né? Então, já tira de reflexão aí. Quais são os nãos que hoje você precisa dar, né? Para ficar, trazer o equilíbrio para sua vida, para aquilo que é importante de fato. Porque em várias sessões, né, de atendimento, de várias pessoas que eu atendi, quando a gente vai fazer lá a lista dos sonhos, para depois fazer com a lista de congruência com os seus valores, dá muito isso, amiga. Porque a pessoa fala assim: ah, a minha prioridade na minha vida é Deus, depois é a família e depois é o trabalho. Só que quando vai para a prática, a primeira coisa dela é o trabalho, depois a família e talvez, aliás, primeiro é o trabalho, às vezes algumas coisas a mais, depois a família e Deus. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa entra em choque e fala assim: não, porque assim, muitos fazem, não tem nem consciência de como fazem. E acha e conta uma historinha para si mesmo que é aquilo. E tá tudo bem, tô certo, eu tô E tá certo, fazendo. E daí. a gente acredita que a gente tá É. dando tempo Aí para os quando nossos chega filhos. ao longo da jornada, aí você percebe, nossa, quanto eu perdi. Por quê? Porque não era aquilo que ele achava que ele estava vivendo. Exatamente. Esse ano, eu resolvi participar das mulheres empreendedoras do Sebrae. Prêmio Uhum. Mulher Empreendedora. E eu passei um final de semana respondendo 42 questões. Mas quando eu vi aquele monte de questão, eu entrei em desespero, né? Claro, tudo Uhum. isso. Comecei a ler e a responder. Eu voltei no tempo. Uau! E eu comecei a ver toda a minha jornada. Foi onde eu lembrei dos meus filhos, aos pontos que eu falei assim: ah, eu faria aqui diferente, ah, o que eu deixei de passar. Então, assim, são muitos momentos que nós tomamos decisões Uhum. em cima do nosso negócio, em cima dos nossos colaboradores, em cima de manter o nosso compromisso, mas eu não pensei em nenhum momento, eu falei, uai, e a minha família? Não estava aqui. Quando eu estava respondendo o questionário, não estava a minha família. Uau! Não estava. Deus, na hora do desespero, a gente lembra dele. Meu Deus, o que que eu faço? O que que eu fiz? Aí vem Deus. Por que você deixou? Acontecer isso. É exatamente isso que você falou. É. A ordem está totalmente Invertida. invertida. E É. assim, primeiro a empresa, depois vem, depois vem a família, vem, e Deus, porque Deus vai estar lá embaixo. Vai estar lá E aí é embaixo. onde a gente entra atrás dele, pensando, chamando, É. clamando por ele. Verdade. E graças a Deus, olha, sim, glória a Deus mesmo, que eu vejo assim que hoje tem muitos mudando esse conceito, né? Eu não sei se a ficha caiu, se tem muita gente falando sobre isso, não sei. Mas eu, assim, tô feliz porque tem muitos empresários hoje que estão se voltando, né, para a realidade, buscando realmente ter uma vida com Deus, ter uma espiritualidade, cuidar da família e depois o trabalho.
já tá começando, né, uma realidade caminhando para isso. E eu fico muito feliz, porque que nem essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje Não existia. não Nem existia. falava de saúde mental. Nem, não tinha isso. Provavelmente para alguns isso era frescura. Exatamente. A, pa- Continua sendo a para algumas palavra era pessoas. essa, mas hoje, graças a Deus, que está mudando essa realidade. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz. É porque hoje tem muitas informações e a gente e como as pessoas andam falando muito, as pessoas que estão tendo a consciência, aí elas começam, peraí, eu preciso Sim, mudar. Eu mudei também, não foi porque eu quis, foi porque eu precisei. olha aí. Então, eu fico feliz hoje de poder estar compartilhando com a minha filha, que só tem 22 anos, que sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, coisa que eu nem sabia o que que era autoconhecimento na idade dela. Então, em saber que ela tá tendo esse cuidado com ela, tá olhando para ela, eu fico muito feliz, porque eu esperei 45 anos para poder cuidar de mim. Sim. E ela não, ela é ela. E eu falo, filha, não se preocupe em não ser egoísta. Seja primeiro você, sim. Porque Mas eu não você é vejo uma que isso é pessoa. egoísmo, amiga. Não vejo. Eu vejo que isso é um cuidado, porque não tem como amar uma pessoa se você não se ama primeiro. Já é falta de cuidado consigo se a gente não ser assim. Porque é Exato. como você falou, se você sofrer um burnout, quem é que vai cuidar dos seus filhos? Ninguém, Ninguém. Então, ninguém. não é ser egoísmo se cuidar de você, Olhar para para você se você. sentir bem e para você poder amar as pessoas. Porque, convenhamos, uma mulher que não se cuida, uma mulher que não cuida da saúde, essa mulher vai andar triste, vai andar para baixo, não vai ter nem vontade de se arrumar. Não tem autoestima. Não tem. Então, se ela não se cuida, como é que os filhos vão ver uma mãe sorrindo, uma mãe feliz, uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa, uma mãe que trabalha com amor, uma mãe que faz com prazer? Gente, todo filho quer o bem da mãe. É Então, se a verdade. gente não se cuidar, eu não vejo isso como egoísmo, eu vejo isso como que precisa ser assim, Mas é porque porque senão o você. ciclo da vida não roda. É porque você já tem essa consciência da importância e você também não vê como egoísmo, porque você realmente não é egoísmo, mas as outras pessoas que não têm o conhecimento, que não foram atrás de informações e nem aceita, elas vão falar que você é egoísta, só pensa nela. Por exemplo, Juliana, cadê a Juliana? Foi em casa dormir um pouco pro almoço dela. Como? Ela tem uma empresa, como é que ela sai daqui? Você tá vendo? É egoísmo dela. Deixou todo mundo, deixou a empresa. Uai, como assim, gente? Nós E temos que tem trabalhar a muito Juliana nesse não é, a quesito. empresa não é só a Juliana, não. Não, A não é. empresa é a Luzia, é o Bruno, é a fulano, É a Maria, ciclano, equipe. e é a equipe, É a exatamente. equipe. Então, calma aí, deixa a E Juliana. já que nós estamos falando disso, eu sinto que, por isso que eu acho que eu abraço a Febracis com tanta paixão, pelo trabalho que nós fazemos realmente de consciência. Porque eu vejo muitas pessoas trazendo esse olhar que você falou, e eu observo que é por falta de conhecimento, verdadeiramente. É É falta. falta de conhecimento, porque, gente, se você se você é empresário e você precisa ficar 24 horas dentro da tua empresa para você rodar, tá? Já começa por aí que tá tudo errado a tua gestão e a tua liderança. Então, se a pessoa não tem conhecimento disso, é porque realmente ela precisa, tem muito que aprender, né? Sim, Então, a gente hoje, por isso que eu falo que eu abraço isso com muita paixão, que a gente entrega para as pessoas, porque eu sei que realmente tem muitas pessoas que têm uma visão diferente, né? Porque não que seja também culpa dela, mas foi o que ela aprendeu. exato. São as Foi o que ela crenças, viveu, né? né? Então tá tudo bem até ali, porque só nos será cobrado à medida do nosso conhecimento. Então eu vejo, por isso que eu falo que quando a gente leva o conhecimento, e eu falo que a Febracis tem realmente uma missão muito grande, né? A missão que o Paulo colocou, que começou por ele, eu vejo que é uma missão realmente muito grande, Desconstruindo porque é essas. desconstruir uma mentalidade para criar outra. Exato. E não é E não fácil. é fácil, não Você é, amiga. imagina eu, depois dos 40, desconstruir um monte de coisa e tá falando isso aqui hoje? É, Por com exemplo, certeza. eu já fui uma pessoa racista, preconceituosa, Hum. e eu comecei a mudar por causa também dos meus filhos. Uau. Não foi assim, a Juliana foi do dia para noite. É todo dia também um pouquinho. É,
uma desconstrução, todo dia, um pouquinho. Então, é difícil, é. É mais difícil a gente cuidar da gente do que do outro. Com certeza. Muito mais, porque a gente não aceita. Não, eu não sou assim. É, Você precisa mudar. Você é, quer mudar? Então você tem que aceitar. é isso. Porque nem sempre a gente também tá preparado para ver aquilo que tá dentro, né? Exatamente. É, tem essas coisas. Gente, o papo tá maravilhoso, mas voou aqui. Voou. Juliana, para Ah, nós finalizarmos aqui, eu queria que você trouxesse, assim, na tua visão, o que foi participar da Feira Empresarial de Mulheres para você? eu fiquei muito orgulhosa assim de ver as mulheres ali se empreendendo, conversando, se conhecendo e ajudando uma a outra, né? Segurando uma na mão da outra, porque a gente não acreditava que isso existia. A gente está trabalhando na nossa empresa e não vê o que está acontecendo em torno. E tem esse movimento de mulheres que fazem toda a diferença, não só para a gente, mas para outra geração que está vindo, cheio de sonhos, cheio de desejos e vontade. Peraí, elas vão encontrar uma rede de apoio. Elas não precisam ficar com medo? Vai ficar. Empreender é fácil? Não é. É verdade. Mas você não está É, sozinha. não. Você pode pedir ajuda, você não precisa ter vergonha, tá todo mundo, tem um monte de gente que também quer ajudar, e hoje a gente querer fazer tudo, desenrolar as coisas, a gente não consegue, a gente precisa de ter apoios para Sim, poder andar, começar, continuar, e vai ser sempre assim. A minha verdade. empresa sempre vai precisar de ter colaboradores e cliente. E assim somos nós. A gente precisa ter amiga? Também, né? Também, Também. tudo, tudo. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de ir atrás de informações, não tenha medo de conversar com outra pessoa, de um medo seu, de uma angústia sua, porque vai existir e dificuldades vão existir, Sim. mas você vai conseguir, estudando e se informando. É isso. Muito obrigada. Eu fico feliz, né? O nosso bate-papo aqui fluiu de uma forma tão gostosa, que a gente ia muito mais, né? É. Tem muito assunto, tem muita história, né? Nossa, eu tenho certeza que ela não trouxe nem 1% do que ela já viveu nessa história e nessa trajetória. Aqui tem até uma degustação, né, dos bolos deliciosos dela. E para a gente finalizar aqui, eu já quero agradecer cada um que esteve aqui até agora nos ouvindo. E também quero que você traga, amiga, a sua conclusão, se você quer deixar um recado para quem nos ouviu. Eu sempre quis participar de um podcast. Acabamos falando do empreender e da saúde mental, num momento onde eu estou nesse movimento e de reconhecer principalmente que ainda há um campo muito maior da gente expandir, né, da gente desconstruir, nós mulheres, e olhar mais para a gente, cuidar mais da gente, porque aí a gente consegue realmente alcançar os nossos desejos, sonhos. É isso. E aqui nós vamos encerrando e eu quero deixar para você que esse é o projeto da Feira Empresarial de Mulheres, é conexão, são histórias, é troca de experiência. E no dia 22 de agosto nós vamos ter a terceira edição aqui na Febracis. Então, se você tem o desejo de conhecer e também está nesse grupo de mulheres que desejam ir além, se posicionar no mercado, fazer novas amizades, buscar conhecimento principalmente, para expandir não só o mercado, mas expandir a mente também para você construir ainda mais para o seu negócio. É um posicionamento diferente. Eu digo que a feira nessa visão do que eu trouxe aqui para Porto Velho, é uma visão totalmente diferente, que eu quero que levar para as mulheres empreendedoras, elas sair fora da casinha mesmo, sair lá dentro do negócio delas e se posicionar de forma diferente, para elas verem as possibilidades, para elas olharem para o mercado com outra visão, para entender que o posicionamento dela, o quanto ela está se posicionando no mercado e o quanto ainda falta dela chegar mais longe. Por quê? Porque hoje, pelas vias sociais, talvez é até fácil você filmar o seu negócio. Mas e você como identidade? Como você se vê dentro do seu negócio? Ou até a vez a sua contrapartida do que você não está fazendo para o seu negócio, que você chega ali na feira e você vê um monte de outras mulheres fazendo e você fala, nossa, eu poderia estar fazendo isso, ó, há muito tempo, porque eu tenho essa habilidade e não estou fazendo. Então, são milhões de possibilidades.
Relacionamento, Esse é né, o Keila? poder que a feira traz, né? É, da gente se relacionar, conhecer pessoas novas, saber o que está acontecendo, porque, que nem você falou, a gente fica dentro do nosso negócio, a gente não vê. É, Às vezes a gente está ali na internet, a internet mostra o que a gente quer ver. exato. Não é o que você vai ver aqui ao vivo e a cores, junto com essas Com mulheres. histórias Com bonitas, histórias. Nossa, eu nossa. reencontrei pessoas que fazia tempo que eu não via, e tem empresa, e agora eu já forneço bolo pro coffee break. Você tá vendo a importância de ter esses relacionamentos? Exato. Então, gente, fica aí meu convite. Acompanhe sempre a gente nas redes sociais da Febracis Porto Velho ou na minha, Keila. E como que as pessoas fazem para te encontrar, amiga? Nós estamos lá no Instagram, @cantina.bolo, e no endereço Abunã 1416. Espero vocês lá. Não é só bolo, gente, é momentos, é tempo com as pessoas que a gente ama, É né? isso. Então, ó, um beijo para vocês e até a próxima.